preciso contar para vocês o que aconteceu comigo há alguns meses. Ainda fico arrepiada quando lembro. Eu tenho 62 anos e trabalho como doméstica há mais de 20 anos, sempre sustentando minha família, mesmo no dia a dia, vendo ele melhorar pouquinho a pouquinho. Carlos hoje tem 35 anos e consegue trabalhar numa marcenaria, graças a Deus. Mas enfim, não é sobre ele que quero falar hoje. É sobre o que aconteceu naquela terça-feira, que mudou tudo na minha vida. Eu trabalho na casa dos Hernandes há 3 anos. É uma família rica, dessas que moram em Las Lomas, sabe? Casa grande, piscina, jardim bonito. O senhor Alejandro é empresário, sempre correndo, sempre no celular, sempre estressado. Sim, ora Gabriela é uma mulher bonita, se arruma bem, mas sempre me pareceu meio perdida, sabe? Como se não soubesse bem o que fazer da vida. E tem o Mateio, um menino de 4 anos, que é o amor da minha vida. Esse menino nasceu com uns problemas nas perninhas, precisa usar muletinhas para andar. Quando cheguei nessa casa, ele mal conseguia dar 2 passos. Era uma criança triste, sempre sozinha, porque o pai vivia trabalhando e a mãe não sabia como ajudar ele. Nesse dia específico, 15 de março, acordo cedo. Como sempre, pego 2 ônibus para chegar na casa deles às 7 da manhã. O senhor Alejandro já tinha saído quando cheguei, como de costume. Assim, ora Gabriela estava tomando café e me avisou que ia para o salão de beleza e depois almoçar com umas amigas. Ficaria fora o dia todo. Era normal isso acontecer. Ela sempre arranjava alguma coisa para fazer fora de casa. Acho que não aguentava ficar ali vendo o marido ignorar o filho e não sabendo como ajudar o Mateio. A casa ficava numa atmosfera pesada, sabe? Como se todos estivessem vivendo vidas separadas debaixo do mesmo teto. Quando o Assi, ora saiu, fui pro quarto do Mateio acordar ele. Esse menino, ele sempre foi especial para mim, desde o primeiro dia que o vi. Lembrei do meu Carlos pequeno. A mesma dificuldade para andar, a mesma carinha de quem quer fazer as coisas, mas não consegue direito. Só que o Mateio tinha uma coisa que me partia o coração. Ele sempre perguntava quando o papai ia brincar com ele. Todo dia, a mesma pergunta. E todo dia eu tinha que inventar uma desculpa diferente. O papai está trabalhando muito para vocês, mijito, eu dizia. Mas por dentro, senti uma raiva danada daquele homem. Ele não fazia ideia do tesouro que tinha em casa. Naquela manhã, o Mateio acordou meio desanimado. Disse que tinha sonhado que o pai levava ele para o parque. Mas depois, lembrou que era só sonho. Meu coração apertou. Ajudei ele a se vestir. Escovei os dentinhos dele, penteei o cabelo. Ele sempre colaborava, nunca dava trabalho. Era uma criança muito madura para a idade, talvez porque a situação em casa obrigava ele a crescer mais rápido. Depois do café da manhã, começamos nossa rotina de exercícios. Ninguém nunca me pediu para fazer isso, mas eu via que o menino precisava. Lembrava de tudo que fazia com o Carlos e adaptava para o Mateio. Já eram umas 10 da manhã quando resolvemos ir para o jardim. Era um dia lindo, sol gostoso, e eu pensei que seria bom o Mateio tomar um ar. Levei uma manta, espalhei na grama debaixo de uma árvore grande que tem lá. Primeiro fizemos os exercícios de sempre: esticar as perninhas, dobrar os joelhos, fortalecer os músculos. O Mateio sempre reclamava um pouquinho no começo, mas depois ia se animando. Nesse dia, ele estava mais empolgado que o normal. Disse que queria tentar andar até a piscina sem as muletinhas. Eu falei que a gente podia tentar, mas devagar, com calma. E foi assim que começou a magia daquele dia. O Mateio largou as muletas na manta e começou a dar passinho por passinho. Eu segurava ele pela cintura, bem de leve, só para dar segurança. Ele conseguiu andar uns 5 metros. Quando chegamos na beira da piscina, ele estava radiante. Pulava no mesmo lugar, do jeitinho dele, gritando: "Consegui! Consegui!" Eu estava tão emocionada que comecei a chorar. Era a primeira vez que via ele andar essa distância sozinho. Todas aquelas manhãs de exercício, todas aquelas tardes inventando brincadeiras que fortalecessem as pernas dele, tudo estava dando resultado. Na
Volta. Decidimos que ele ia tentar de novo, mas dessa vez eu só ia acompanhar do lado, sem segurar. Meninas, vocês não imaginam a coragem desse menino. Ele deu o primeiro passo, depois o segundo, terceiro. Vacilou um pouco no quarto, mas se equilibrou sozinho. Quando percebi, ele tinha andado metade do caminho sem ajuda nenhuma. Eu gritei de alegria, ele gritou também, e a gente se abraçou ali no meio do jardim, os dois chorando de felicidade. Foi um desses momentos que a gente guarda no coração para sempre, sabe? Depois do almoço, o Mateu pediu para me ajudar a arrumar os brinquedos dele. Disse que queria deixar tudo organizadinho quando o papá chegasse. Meu coração apertou de novo. Ele ainda tinha esperança que o pai ia reparar, ia dar atenção. Fomos para o quarto dele e começamos a guardar tudo nas caixinhas certas. O Mateu insistiu em carregar as caixas sozinho, mesmo sendo difícil com as muletinhas. Quero mostrar para o papá que sou forte, ele dizia. Essa frase ecoava na minha cabeça. Uma criança de 4 anos não deveria ter que provar nada para ninguém, muito menos para o próprio pai. Eram umas 4 da tarde quando resolvemos brincar de médico no jardim. O Mateu adorava essa brincadeira. Ele fingia que eu estava machucada e me tratava com folhinhas e flores. Dessa vez ele disse que ia me ensinar os exercícios que a gente fazia, porque eu estava com a perna quebrada. Virou minha professora de fisioterapia, me guiava pelos movimentos. Contava até 10 em cada repetição. Igual eu fazia com ele. Era lindo demais ver aquele menino reproduzindo tudo que aprendi com ele, como se fosse um jogo. Nesse momento, eu percebi que ele não via os exercícios como obrigação. Via como brincadeira. Nossa, como tempo especial que a gente tinha juntos. Por volta das 5, decidimos fazer uma surpresa para o senhor Alejandro. O Mateu queria mostrar como estava andando melhor. Pensamos em limpar a sala de estar. Estava meio bagunçada. E deixar tudo bonito para quando ele chegasse. O menino insistiu em me ajudar a passar o pano nos móveis. Ele segurava um paninho pequeno e ia limpando as partes mais baixas, enquanto eu cuidava do resto. Era trabalhoso para ele, por causa das muletas, mas ele não desistia. Dizia que queria ajudar porque era trabalho de equipe. Meu Deus, como eu amava aquela criança. Foram quase 2 horas para terminar a sala. O Mateu parava para descansar de vez em quando, mas sempre voltava para o trabalho. A gente conversava enquanto limpava. Ele me contava sobre os desenhos que via na TV, sobre os sonhos que tinha, sobre como queria ser bombeiro quando crescesse. Mas bombeiro precisa correr muito, eu disse. Então vou treinar mais com você até conseguir. Ele respondeu. A determinação desse menino me impressionava. Mesmo com todas as dificuldades, ele nunca duvidava que ia conseguir fazer tudo o que quisesse. Quando terminamos, eram quase 7 da noite. Fomos para a cozinha preparar um lanche para o Mateu. Ele sentou numa cadeirinha alta e ficou me assistindo. Cortaram umas frutas. De repente ele disse, Lupita, você me ama? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que amo você. Mijito, respondi. Mais que o seu filho? Ele perguntou. Tive que parar e olhar nos olhinhos dele. Eu amo você de um jeito diferente, mas muito especial. Expliquei. Você é como um netinho que eu escolhi ter. Ele sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir, com os olhos brilhando. Eram quase 8 quando ouvimos barulho de carro na garagem. O Mateu pulou da cadeira, pegou as muletinhas e saiu correndo. O papá chegou. Vou mostrar para ele como estou andando melhor. Eu fiquei na cozinha organizando as últimas coisas. Pensei que seria mais um dia normal. O senhor Alejandro cumprimentaria o filho rapidinho e subiria para o escritório trabalhar mais um pouco, ou sentar na frente da TV com o celular na mão. Era sempre assim. O Mateu ia tentar chamar a atenção, conseguir uns 5 minutos de conversa e depois ficaria brincando sozinho até a hora de dormir. Mas nesse dia foi diferente. Ouvi vozes na sala de estar, conversas mais longas que o normal. Fiquei curiosa e fui espichar a orelha. O senhor Alejandro estava agachado na frente do Mateu,
olhando para o filho de um jeito que nunca tinha visto antes. O menino estava contando sobre nossa tarde, sobre como tinha ajudado a limpar a sala, sobre os exercícios no jardim. E o pai estava prestando atenção. De verdade, não olhava para o celular, não demonstrava pressa. Parecia que estava vendo o filho pela primeira vez. De repente, o senhor Alejandro olhou para mim. Estava com uma expressão estranha, meio confusa. Lupita, ele disse, o Mateu me contou que vocês fazem exercícios todos os dias. Quem ensinou isso para você? Expliquei que aprendi cuidando do meu filho, que nasceu com problemas parecidos, que não era nada científico, só coisa que observei que funcionava. Ele ficou em silêncio por um tempo, só observando nós dois. O Mateu aproveitou e pediu para mostrar como estava andando melhor. E ali mesmo, na sala, largou as muletas e deu uns passos sozinho. Meninas, vocês tinham que ver a cara do senhor Alejandro nessa hora. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Os olhos encheram d'água, a voz embargou. Ele perguntou desde quando o Mateu conseguia andar assim. Desde hoje, o menino respondeu todo orgulhoso. A Lupita me ensinou a ficar forte. O pai olhou para mim com uma gratidão que nunca tinha visto em ninguém. Era como se ele estivesse percebendo que tinha perdido tanto tempo, tantos momentos importantes, e que eu tinha estado ali, cuidando do que ele mais deveria amar no mundo. O que aconteceu depois mudou tudo na minha vida. O senhor Alejandro sentou no chão, ali mesmo na sala, e pediu para o Mateu mostrar os exercícios que a gente fazia. O menino ficou radiante em poder ensinar alguma coisa para o pai. Começou a explicar cada movimento, imitando minha voz quando eu contava as repetições. E o pai fazia junto. Um homem de terno e gravata, cansado do trabalho, sentado no chão da sala, fazendo exercícios de fisioterapia com o filho. Foi a cena mais bonita que já vi na minha vida. Nesse momento, algo mudou dentro de mim também. Não sei explicar direito o que foi. Era como se uma força tivesse despertado, uma certeza de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Toda a minha experiência com o Carlos, todas as técnicas que aprendi na marra, todo o amor que sentia por crianças especiais, tudo fazia sentido. Agora, não era só trabalho, não era só ganhar dinheiro para sustentar minha família. Era vocação, era propósito, era minha missão na vida. O senhor Alejandro fez 1000 perguntas sobre os exercícios, sobre o desenvolvimento do Mateu, sobre o que eu achava que podia melhorar ainda mais. Respondi tudo o que sabia. Mostrei alguns movimentos que fazia com meu Carlos quando ele era pequeno. Expliquei como a gente podia fortalecer mais os músculos das pernas, melhorar o equilíbrio, dar mais confiança para o menino. Ele escutava cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. E talvez fosse mesmo quando Ora Gabriela chegou. Lá pelas 9 da noite, encontrou uma cena que ela nunca tinha presenciado. O marido brincando no chão com o filho. Os dois rindo, um Mateu ensinando exercícios para o pai. Ela parou na porta da sala, sem acreditar no que estava vendo. Depois veio falar comigo na cozinha. Disse que não via o marido assim com o Mateu há muito tempo. Na verdade, confessou que nunca tinha visto eles brincando desse jeito. Eu contei para ela sobre os progressos do menino, sobre como ele estava mais forte, mais confiante. Assim, ora Gabriela começou a chorar. Disse que se sentia perdida, que não sabia como ajudar o filho, que tinha medo de fazer os exercícios errados e machucar ele. Expliquei que não tinha segredo, que era só observar, ter paciência e devagarzinho ofereci para ensinar ela também. Nesse momento percebi que não era só o senhor Alejandro que tinha descoberto o filho naquele dia. A família toda estava se encontrando e eu estava sendo o instrumento dessa transformação. Nos dias que se seguiram, tudo mudou na casa dos Hernandes. O senhor Alejandro começou a chegar mais cedo do trabalho. Às vezes aparecia na hora do almoço para brincar com o Mateu. Assim, ora Gabriela passou a participar dos exercícios também. E eu me senti valorizada como nunca tinha me sentido na vida. Não era mais só a doméstica que limpava a casa. Era a pessoa que estava ajudando aquela família a se reconectar, que estava
dando para o Meteu a chance de desenvolver todo o seu potencial. 2 semanas depois daquele dia especial, o senhor Alejandro me chamou para conversar. Disse que tinha pesquisado sobre fisioterapia infantil, que tinha conversado com médicos e que todos confirmaram que o que eu fazia com o Meteu estava certíssimo. Perguntou se eu não queria estudar para ser fisioterapeuta de verdade. Disse que pagaria um curso para mim, me daria horários flexíveis para estudar e que quando eu me formasse, queria que eu trabalhasse num projeto dele. Fiquei sem palavras. Com 62 anos, eu ia voltar a estudar. Era possível. Ele explicou que queria abrir um centro de reabilitação para crianças carentes com deficiência e que precisava de alguém como eu para dirigir o lugar. Alguém que entendesse não só a parte técnica, mas que amasse de verdade essas crianças. Que soubesse que por trás de cada dificuldade havia uma pessoa especial esperando ser descoberta. Comecei o curso 3 meses depois. Era difícil pra caramba estudar nessa idade, mas eu estava determinada. O Mateu virou minha maior motivação. Cada coisa nova que aprendia, eu testava com ele primeiro. Ele adorava ser meu paciente especial. Os progressos dele eram impressionantes. Em 6 meses, já conseguia andar longas distâncias sem muletas. Em 1 ano, estava correndo pelo jardim. O médico disse que foi um dos casos de maior evolução que já tinha visto. O centro de reabilitação abriu no ano passado. Chama-se Centro Mateu, em homenagem ao menino, e mudou nossas vidas. Eu sou a diretora técnica. Temos 15 crianças em atendimento, todas de famílias carentes. Cada uma delas me lembra do meu Carlos pequeno, do Mateu naquele primeiro dia. E cada pequeno progresso me enche de alegria, me dá certeza de que estou fazendo o que nasci para fazer. O mais lindo de tudo é ver como a família Hernandes se transformou. O senhor Alejandro agora trabalha meio período e dedica as tardes para o filho. Assim, ora Gabriela voltou a estudar também, menos fez um curso de terapia ocupacional e trabalha no centro comigo. E o Mateu, esse menino hoje tem 6 anos e é o orgulho de todo mundo. Joga futebol, anda de bicicleta, sobe em árvore. Mas o mais importante, é uma criança feliz e se sente amada e valorizada. Às vezes fico pensando no que teria acontecido se naquele dia eu não tivesse tido coragem de fazer os exercícios com o Mateu, se não tivesse insistido em ensinar ele a andar melhor, se o senhor Alejandro não tivesse chegado cedo e visto o nosso trabalho. Tantas coisas tinham que se alinhar para que aquela transformação acontecesse. Mas sabe o que eu acho? Acho que quando a gente faz as coisas com amor verdadeiro, o universo conspira a nosso favor. Hoje eu entendo que aquele dia não foi coincidência. Era meu destino estar ali, naquela casa, cuidando daquela criança. Era meu destino usar toda a experiência que tive com o Carlos para ajudar outras famílias. Era meu destino descobrir que nunca é tarde para mudar de vida, para seguir uma vocação, para fazer a diferença no mundo. Com 62 anos, eu encontrei meu propósito. E que propósito! Todos os dias eu acordo ansiosa para chegar no centro, para ver o sorriso daquelas crianças, para ajudar elas a descobrirem do que são capazes. A força que me deu coragem para aceitar o desafio de estudar e mudar de vida veio de onde? Não sei explicar. Foi como se naquele momento, vendo o senhor Alejandro descobrir o filho, vendo o Mateu se sentir valorizado, algo dentro de mim simplesmente despertou. Uma certeza de que eu tinha muito mais a oferecer para o mundo do que imaginava. Uma convicção de que minha experiência de vida valia tanto quanto qualquer diploma. Uma fé de que era possível recomeçar, independente da idade. Meninas, escrevi tudo isso para dizer uma coisa: nunca subestimem o poder de vocês. Nunca achem que são só alguma coisa. Eu era só uma doméstica. Mas dentro de mim tinha uma fisioterapeuta, uma educadora, uma líder esperando para ser descoberta. Às vezes, a vida nos coloca em
Lugares que parecem pequenos, mas que na verdade são exatamente onde precisamos estar para encontrar nosso verdadeiro propósito. O importante é estar sempre aberta, sempre disposta a dar o melhor de si, mesmo quando ninguém está vendo. E nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para estudar, para crescer, para seguir um sonho. Eu comecei uma nova carreira aos 62 anos e nunca fui tão feliz na vida. Hoje eu sei que cada dificuldade que passei, criando meu Carlos, cada técnica que aprendi tentando ajudar, cada momento de luta e superação, tudo estava me preparando para esse momento. Para ser quem eu sou hoje. Alguém que faz a diferença na vida de outras famílias. O Miteu ainda me chama de minha Lupita especial. Ele não sabe, mas ele que é especial. Ele e todas as crianças que passo agora no centro. Cada uma delas me ensina algo novo sobre coragem, sobre determinação, sobre a beleza de não desistir nunca. E cada pequena vitória delas é minha também, porque foi num dia como aquele, vendo um menino andar seus primeiros passos sozinho, e eu entendi qual era a minha verdadeira missão na vida.